Hola, saludos a todos. Quien te habla acá es tu profe de español. En esta clase estudiaremos el pretérito indefinido da língua espanhola. Olá, pessoal. Eu sou o professor Bruno Jesus e na aula de hoje nós vamos estudar o pretérito indefinido da língua espanhola. Vamos conhecer quais são os seus usos. Primeiro eu te peço que tu deixes o teu like neste vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber toda semana conteúdo de qualidade. Sem mais delongas, vamos lá ao que nos interessa. Dale! Na aula de hoje, eu vou falar sobre o pretérito indefinido do espanhol, mas antes de iniciarmos, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha do Gaturo. Empieza assim: Já me enamoré, já me rechazaram, já viajé, já estudié, já reprobé, já me animé, já me sorprendí, já me aburrí, já jugué, já descansé, já perdoné, já erré, já festejé e todavía me queda servido mais. Bom, viver tudo isso aqui e ainda ter 6 vidas a mais, aí sim, sonho de consumo, né? Mas, como isso é para gatos, vamos viver intensamente a nossa única vida, não é mesmo? Falando em viver coisas, como fazemos para dizer que algo nos aconteceu? É simples, nós utilizamos o pretérito, um dos queridinhos da língua e que usamos bastante tanto no português quanto no espanhol, é o pretérito indefinido. Então, bora lá conhecê-lo rapidinho? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el pretérito indefinido? Pues el pretérito indefinido, que se llama también pretérito perfecto simple, se usa para expresar hechos terminados y sin relación con el espacio temporal actual. Bom, o pretérito indefinido é um tempo verbal que faz parte do modo indicativo. Ele serve para quê? Para expressar e indicar ações que aconteceram no passado, que terminaram no passado e que não tem nenhuma relação com o presente. Ele também é conhecido como pretérito perfeito simples. Para a formação dos verbos regulares, o pretérito indefinido se comporta da seguinte maneira. Tenemos acá una tabla com alguns verbos em pretérito indefinido. Bom, o que são verbos regulares? São aqueles verbos que possuem um radical inalterado. O radical é esta parte aqui que está em negrito. Olhem, temos aqui 3 verbos das 3 conjugações: AR, ER e R. E aqui temos os nossos pronomes pessoais, os quais nossos verbos fazem referência. Verbo hablar, falar. Yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros hablamos, vosotros hablastes, ellos y ellas, ustedes hablaram. Percebam que esta parte que está em vermelho é a terminação que eu vou utilizar para os verbos da primeira conjugação, verbos regulares. O verbo comer, verbo da segunda conjugação. Yo comí, tú comiste, él, ella, usted comió, nosotros comimos, vosotros comisteis, ellos, ella, ustedes comeram. Esta é a terminação para os verbos da segunda conjugação. Verbos da terceira conjugação, verbo vivir, viver. Yo viví, tú viviste, él, ella, usted vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ella, ustedes vivieron. Essa também é a terminação dos verbos da terceira conjugação. Observe que para a segunda e terceira conjugação, a terminação será a mesma. E também existem outros verbos que se comportam da mesma maneira. Há alguns exemplos: verbo amar, trabalhar, estudar, cantar, beber, deber, comer, vender, partir, subir, abrir e entre outros. Tenemos acá un ejemplo. Yo estudié mucho la semana passada. Como eu disse anteriormente, é uma ação passada que aconteceu no passado, não tem relação com o presente. Eu estudei muito a semana passada. Indica que eu estudei muito
a semana passada. E ponto final. Este fato aconteceu e não segue acontecendo ainda hoje. Ocorreu e já acabou. E geralmente este tempo verbal vem acompanhado de alguns marcadores temporais do passado que nós vamos conhecer já já. Pues este tiempo verbal indica acciones concretas y terminadas en el pasado. Por ejemplo, ayer por la noche fui al cine. Ontem pela noche eu fui ao cinema. Sucesión de acciones en el pasado. Por ejemplo, Luis se levantó a las 7 y desayunó y se fue al gimnasio. Luis se levantou às 7 da manhã, tomou café e foi à academia. Acciones interrumpidas por outra acción. Estava dormindo quando sonou o móvel. Eu estava dormindo quando o telefone tocou. Perceberam? Estes são alguns usos deste tempo verbal, o pretérito indefinido. Temos aqui alguns conectores ou marcadores temporales que acompanham este tempo verbal. Porém, professor, o que é um conector ou marcador temporal? Pues los marcadores temporales son palabras o expresiones que usamos a diario para marcar el tiempo en que realizamos nuestras acciones, o sea, en presente, en pasado ou em futuro. Bom, os marcadores temporais são palavras ou expressões que usamos diariamente para marcar o tempo em que realizamos nossas ações, ou seja, no presente, no passado ou no futuro. Normalmente no nos damos cuenta de estos marcadores, pero ellos están siempre presentes en nuestra comunicación, sea ella oral ou escrita. Normalmente nós não nos damos conta desses marcadores, mas eles sempre estão presentes em nossa comunicação, seja ela oral ou escrita. Algunos marcadores o referentes temporales son muy fáciles de identificar, pero hay otros que no lo son, pues se construye dentro de un contexto muy característico de la lengua en cuestión. Por eso nos cuesta más identificarlos. Alguns marcadores ou referentes temporais são muito fáceis de se identificar, mas outros nem tanto, pois se constrói dentro de um contexto muito característico da língua em questão. Por isso, custa muito em identificá-los. Acá tenemos algunos de los marcadores más utilizados con el pretérito indefinido. Bueno, ayer, que ontem, ayer por la mañana, tarde o noche, ontem pela manhã, tarde ou noite, a noite, que ontem à noite, la semana passada, el mês, ano passado, o mês, ano passado, el outro dia, né? Outro dia, depois, luego, depois, logo, de repente, 2 anos mais tarde, né? 2 anos mais tarde, hace 4 anos, né? Faz 4 anos, desde 2007, né? Hasta 2009, né? Desde 2007 até 2009. Perceberam que quando você vir numa frase este tempo verbal, geralmente estes marcadores irão acompanhá-lo, indicando, né, se a ação está acontecendo no momento passado, presente ou futuro. Les traigo acá algunas frases con el pretérito indefinido. Algunas de ellas llevan los marcadores temporales. Ayer estudié inglês en la escuela. Ontem eu estudei inglês na escola. Então, ayer é o meu marcador temporal passado. Ontem. El mês passado trabajé mucho. O mês passado trabalhei muito. Entonces, el mês passado é o meu marcador temporal. El coche estropeó en la autopista. O carro quebrou na autopista. Cantaste mucho en el concierto el viernes pasado. Vós cantastes muito no show sexta-feira passada. Então, el viernes passado é o meu marcador temporal. Ellos vendieron pocos libros en la demostración de ayer. Então, eles venderam poucos livros na demonstração de ontem. Então, ayer é o meu marcador temporal.
nos invitaram para a boda de sua amiga, nos convidaram para o casamento de sua amiga.